Essa é a minha concepção, né? Então, sempre que eu estou pensando em alguma, vou comprar uma arma, vou comprar um equipamento, eu estou pensando no que eu vou produzir com aquilo ali. Não é porque eu quero ter uma coisa boa por ter. Não, é porque aquilo vai me servir para alguma coisa melhor. Quero uma arma com uma mira, com um magnificador, com uma mira holográfica, é porque eu não consigo me aproximar de um marginal, que nem os de Guarapuava, por exemplo. Eu preciso dar um tiro a uma distância maior. A realidade mudou, os caras têm arma Entendi. de longo alcance, né? Médio alcance para longo alcance. Se você for ver até ponto .50, então aí ponto .50 você começa a colocar longo alcance. Então, você precisa ter uma arma que você consiga atingir o cara a 300 metros, sem ele saber de onde está vindo o tiro. Tem que acontecer. Você tem que ter esse backup ali, né? Então, eu tenho que ter, e outra, eu tenho que ter aquela peça que vai atrás da arma. Principalmente. Muito bem preparada. Então, aqui o Paraná, ele é um dos precursores em treinamento de atirador designado. Né? Justamente por isso. Porque agora essa é uma ferramenta nova que o marginal tem medo. Essa, ele teme. Entendeu? Esse atirador designado, ele tem na Rotan. A Rotan também pertence ao teu guarda-chuva? Não. Não, a Rotan, o que é a Rotan? Só para mim. Então, assim, nós temos hoje no Paraná algumas tropas que elas pertencem aos batalhões de área. Tá? Então, quando a gente fala de emprego tático, a gente fala de primeiro esforço, que é a radiopatrulha, certo, que ela está atendendo o 190 especificamente. Então, cai um chamado no Copom, ele é passado por uma radiopatrulha dessa de primeiro esforço e vai lá atender o chamado lá na casa. Certo. Nós temos o segundo esforço, que é o primeiro recobrimento da malha. O segundo esforço ainda são viaturas de radiopatrulha, que estão numa extra jornada, entendi, que elas estão fazendo um turno de serviço menor, mas elas estão apoiando em horários que você tem maior pico de ocorrência. Né? Então elas estão fazendo esse trabalho. O terceiro esforço são as rondas táticas dos batalhões de área, que daí entra a Rotan. Entendi. Então todo batalhão de área tem uma Rotan. Tem uma Rotan. Sempre que é possível, né? A gente estava com uma carência tão grande de efetivo que até alguns batalhões estavam com pouca gente na Rotan. Mas o ideal é que cada um tenha um pelotão Rotan. Entendi. Então eles são terceiro esforço. Então eles são recobrimento, segundo recobrimento da malha, que servem para apoiar essas viaturas quando elas têm algum problema. Porque daí você tem uma viatura com 4 homens, melhor equipada, melhor armada e melhor treinada. Né? Porque eles têm mais tempo de instrução do que a RPA, não que a RPA não treine. Sim, né? sim. Enfim, né? E não seja bem preparada também, mas aí a Rotan, ela é um pelotão mais fechado, mais específico, de menor número, comandada por um oficial, e eles têm condições de treinar mais. Então aí eles são o apoio dessas radiopatrulhas que estão nas ruas, dentro da área do batalhão dele. Entendi. Então você tem aqui o 17º, que faz São José dos Pinhais, eles têm uma Rotan do 17º que apoia as radiopatrulhas deles aqui. Entendi. E a Rotan já tem atirador designado já? Existem vários atiradores designados em Rotans no estado inteiro já, formados. Né? Claro que hoje a gente ainda está numa fase de compra de armamentos mais adequados, né? Nós ainda estamos operando aí com o fuzil IA2 da Imbel, né? Ele não é o mais adequado nesse momento para esse tipo de atividade. Ainda não, vários fuzis já adquiridos, eles ainda não têm mira, então precisam adquirir miras, né? Para que você tenha principalmente à noite, né? Você tenha a condição de um disparo melhor. Mas assim, eu penso que a parte principal, nós começamos pela parte principal, que foi o treinamento. De ter a equipe. Exatamente. Então, esses atiradores designados, eles estão indo para um curso de atirador com um fuzil inadequado, com uma mira metálica aberta, sem mira com aumento nem nada, e eles estão acertando tiro a 300 metros. Você imagina a hora que você der uma máquina porque daí boa para ele. Porra, daí ele vai... Quem ganha é a sociedade. Exatamente. Quem ganha é a sociedade. Então, assim, um exemplo lá de Guarapuava. O primeiro contato foi a Rádio Patrulha que teve ou quando... É que, na verdade, assim, Guarapuava, eles atacaram o batalhão direto. Ah, tá. Né? Então, eles saíram da BR-277. Quando você entra na cidade pelo primeiro acesso de Guarapuava, é um acesso secundário, na verdade, é a rua do batalhão. Entendi. Então, eles entraram ali, pararam na frente do batalhão e começaram a atirar. Nessa hora, estava saindo uma viatura do Canil, lá do 16º, que é Guarapuava. E eram aqueles 3 policiais que foram baleados lá na saída do batalhão. Mas eles não sabiam. Foi pego de surpresa. Eles estavam fazendo um lanche no batalhão, foram sair do batalhão. E naquele momento os caras já estavam começando a atirar na frente do batalhão. Aí atiraram na viatura deles, né? Acabaram alvejando um dos componentes. Na verdade, alvejaram os 3, né? Mas um foi alvejado fatalmente na cabeça e acabou
ficou ainda alguns dias internado, mas não resistiu, né? Então, numa situação que nem aquela, nós tivemos, inclusive, as equipes indo para o quartel, pegando armamento, tentando se posicionar em algum local, chegaram a atirar e se confrontar com esses marginais, né? Mesmo sem ter um armamento adequado, uma munição perfurante de blindagem. Eles estavam todos com veículos blindados lá naquela situação de Guarapuava. Então, se eles tivessem um armamento adequado, uma munição adequada, eles teriam dado um atraso enorme naqueles caras lá. Então, essa é a importância do atirador designado, bem treinado e com um equipamento e munição adequada. Esse atirador designado, durante um confronto, ele procura abrigo para poder ser mais preciso. Na verdade, dentro dos planos de defesa, que hoje são uma prática comum já aqui no Paraná, você tem vários pontos pré-determinados para ele ficar. Então ele não vai mais lá para frente da agência, da base de valores que está sendo atacada. Ele vai direto para o ponto onde ele tem que ficar. Entendi. E ele fica lá posicionado. Na hora que os caras passarem por ali, ele vai atirar. Ele efetua o disparo. Ou lá na base de valores também. Se está sendo atacada a base X. Então, perto daquela base, quais são os pontos que nós temos lá? Não, tem essa casa aqui, tem esse mercado, e já está tudo acertado para você ir lá se posicionar. Aí sim, ele fica lá a 300 metros da base. Aí você já viu em vários vídeos aí, né? Os caras andando no meio da rua, dando tiro para cima e tal. Aí ele tem condições de atirar e acertar, atingir um daqueles indivíduos lá. E a gente sabe, né, que basta um disparo que acerte um indivíduo como esse, e é o barata voa, né? Sim. Todo mundo começa a juntar as coisas, não sabe de onde que veio o tiro, embarca nas viaturas e vai embora.